Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua família e com todos que você ama. Vision, o encontro preparado para te abençoar de forma especial. Uma semana de muita vitória, uma semana de muita alegria, uma semana de cumprimento das promessas de Deus em toda a sua igreja na face da terra. Nós estamos felizes pelo que o Senhor tem realizado no meio do seu povo. Temos estado muito felizes porque almas têm sido ganhas para o reino de Deus. Temos sido abençoados com a edificação do corpo de Jesus Cristo através do ensino da palavra de Deus. Temos visto milagres, maravilhas, porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele cumpre aquilo que Ele disse que vai fazer e já está fazendo. Eu sei que você tem muitas bênçãos para nos contar e nós queremos então estar disponibilizando neste horário, neste momento e neste horário, que você possa estar se comunicando conosco através do canal da TV Convert, Facebook TV Convert. Você vai lá e faz o seu comentário e também através do YouTube, onde nós também estamos sendo veiculados. Também estamos sendo veiculados através do Instagram, né, pastor? Então, pastor Jorge está aqui conosco, bênção de Deus, nos contando vitória. Essa semana nós tivemos um livramento aqui na TV Convert. Somos gratos ao Senhor porque Ele cuida de nós. O Senhor, Ele cuida do seu povo, Ele nos protege com os seus santos anjos, Ele nos envia livramento na hora da tribulação. Eu quero mandar um grande abraço para você que está nos ouvindo em todo o Brasil, em toda a América, do Canadá à Argentina, em todo o mundo. Eu sei que muitas pessoas têm nos dado essa grande alegria de estar conosco, de orar conosco e de compartilhar o Vision. Deus te abençoe, muito obrigado por suas orações, por seu apoio, por seu carinho, por seu cuidado, porque aquele que cuida do que é de Deus, aquele que sabe valorizar aquilo que nós realizamos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa é poderosamente e grandemente abençoada. Nós temos muito mesmo a agradecer ao Senhor. Mas nesse momento eu quero mandar um grande abraço para você que está em um momento difícil. Ao sair, uma irmã me disse assim: olha, não esqueça hoje de orar por todas aquelas pessoas que estão aflitas. E é verdade, a gente está observando que o mundo está em um momento cada vez mais difícil, mais tenso, não é? Mais complexo. Mas uma coisa me veio também à memória enquanto estava me preparando para estar aqui hoje com você. É o seguinte: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O ataque está sendo um ataque sistêmico, mas vem do mundo espiritual para atingir a mente de todo homem e de toda mulher. Dizem até que existem já mecanismos que podem ser feitos, que pode ser realizado, pode ser utilizado para promover isso. Por isso, não esqueça, leia a sua Bíblia diariamente. Eu estava lembrando de você esses dias. Você, a quem eu tenho dito para você ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, colocar a Bíblia lá no seu celular. Eu encontrei uma versão da King James Version em inglês e ela tem, além do texto escrito, também o texto falado. E você pode fazer o download e estar ouvindo a palavra de Deus enquanto você está trabalhando, cozinhando, enquanto você está fazendo alguma tarefa em sua casa ou até mesmo no trabalho que você não necessite de uma atenção tão fixa. Você pode estar ouvindo a palavra de Deus. Creio eu também que essa mesma versão, ela já está disponível em português. Eu estava, enquanto estava também preparando, ouvindo a Bíblia em espanhol. Hoje eu comecei o dia ouvindo a Bíblia em espanhol. Então, cada dia eu estou escolhendo a Bíblia em uma linguagem. Um dia eu ouço em inglês, outro dia em português, outro dia em espanhol. E assim você vai sendo alimentado no espírito do teu entendimento, para que quando as batalhas chegarem, as dificuldades chegarem, essa pressão espiritual. A Bíblia fala que o cristão, ele é opresso. Veja, cristão, pastor Jorge, esse negócio de cristão dizer que está sendo possesso, isso não existe, tá certo? Isso não é doutrina bíblica. O cristão, ele sim passará por tribulação. Essa tribulação, a sua mente está aqui, não é? Então vem uma guerra, principados, potestades, dominadores, que são enviados por quem? Por ele, por Satanás,
para fazer com que você fique triste, depressivo, não é? E claro, as situações são criadas também por ele, porque nós vivemos em um mundo onde o sistema, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus não é deste mundo. O nosso reino é um reino eterno. Jesus veio ao mundo para nos comprar com seu sangue, nos preparar e nos levar para ele, para que nós possamos estar eternamente no reino do Filho do seu amor. O reino que é o reino de Jesus Cristo. Ele é o rei, ele é quem manda e nós somos os seus servos e suas servas. Aquelas irmãs que aceitaram e creram no Senhor Jesus Cristo e que estão vivendo, todos esses que estão vivendo de acordo com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro fenomenal. Eu tenho dito isso e não me canso e vou continuar dizendo, porque eu penso que quanto mais eu falo da Bíblia e a valorizo e demonstro para você a sua importância, você, na verdade, cria no espírito do seu entendimento e em seu coração esse amor à leitura da Bíblia Sagrada. Olha, levantou, lê a Bíblia Sagrada. Passa o dia ouvindo a Bíblia Sagrada. Pastor, eu não vou fazer nada mais, não ouvir outra coisa mais. Faz um teste. Vê se o que é que acontece na medida em que você vai ouvindo a Bíblia. Eu tenho certeza que a primeira coisa que acontecerá, pastor Jorge, é a pessoa ter os seus olhos abertos, não é? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E claro, isso não significa que a gente vai deixar de ler um bom livro, não é? De assistir um bom filme, mas a verdade espiritual, ela é quem nos conduz às dimensões do Espírito Santo de Deus para que a gente viva, sinta e faça o querer de Deus. Este querer é bom, é perfeito, é agradável. Este querer, ele transforma o nosso ser de dentro para fora. Então, na verdade, é uma transformação endógena. Esse é um termo jurídico, né? É transformação endógena, de dentro para fora. Então, você vai ser transformado pela filosofia. Olha, hoje é a filosofia. Também está pagando aquilo que eu fiz lá com a psicologia. Algumas pessoas ficaram até tristes, já me desculpem. Olha, veja bem. Não adianta você querer transformar o seu ser interior, ou alguém dizer assim, olha, eu vou propor uma transformação do comportamento, uma transformação de conduta, por esse conhecimento, por esse conhecimento, por esse conhecimento. Até as leis, pastor Jorge, está difícil o cumprimento das leis. A gente está vendo dentro do nosso país os conflitos existentes, né, entre as diferentes instâncias, né, os diferentes entendimentos, e é uma questão de ordem técnica. As coisas são feitas da melhor maneira possível, com muito profissionalismo, diga-se de passagem, mas está a razão. E a razão humana, ela foi viciada. A Bíblia diz que quando a humanidade ela pecou, ela perdeu a capacidade de discernir. Olha o sinal. Discernir, ou seja, de escolher. Não tem capacidade de escolher segundo o querer de Deus. Este querer de Deus, ele nos conduz a um processo de vida em santidade. É diário e sempre produzirá dentro do nosso ser interior um conflito. Não existe decisão. Pastor, eu vou seguir a Jesus Cristo e vai ser muito fácil. Não é fácil não, porque você tem que se abster de si. Se abster de si é se ausentar daquilo que você quer. Eu quero. Deus disse, não quer e não quer. Não faça e não faça. Essa é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor Jesus Cristo. À medida em que a gente vai andando de acordo com a palavra de Deus, nós vamos vendo que isso produz em nossa vida essa alegria que o mundo desconhece, porque não é uma alegria produzida por coisas que estão desse mundo. Tudo desse mundo passa, nós estamos passando cada vez mais rápido, e principalmente por esse envolvimento dentro do mundo da abstração que nós estamos vivendo, não é verdade? Eu deixei um vídeo no meu canal no Facebook, meu nome lá é Davi dos Santos.
Não me foi permitido ainda colocar o pastor, eu não entendo por que não é permitido, mas eu agradeço. O pastor Jorge está dizendo, realmente não pode. É Davi dos Santos, você pode me procurar. Tem um vídeo que eu estou falando lá, gravado em julho do ano passado, salvo engano, fala justamente sobre isso. Bíblia, uma visão Bíblia e filosofia sobre essas questões que nós estamos tratando aqui. Na verdade, nós estamos ensaiando, né, pastor Jorge? Já estamos ensaiando já para criarmos um novo bloco dentro do vídeo. Mas olha, eu quero realmente estar te enviando esse grande abraço com essa visão, a visão de Deus. A visão de Deus fundamentada na Bíblia Sagrada. E todo o demais é acessório. Vamos ler o salmo de hoje? O salmo de hoje é o Salmo 24. Salmo muito bonito. Veja bem o que é que diz. Porque, aqui está aberto em Jó. Então vamos a Salmo 24. E diz assim, olha. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-se sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Davi estava falando aqui sobre esse tipo de pessoa que vai viver no céu. É necessário ter caráter para ir para o céu. Eita, pega, pastor Jorge. É necessário ter caráter de Cristo para ir ao céu. E esse caráter de Cristo, a gente estava conversando antes de começar o Vision, ele é personalíssimo. Sou eu quem cuido do meu caráter, sob a orientação do Espírito Santo. É a irmã, é o irmão, é o prezado que tem ouvido a Bíblia Sagrada, que quando se converter, abrir o seu, crer no coração e confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, que estará determinando no mundo espiritual que deseja viver eternamente com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Isso é muito importante, porque doutrina não se aplica a quem não quer. Olha que bonito, pastor Jorge. Doutrina não se aplica a quem não quer. Você não pode forçar uma pessoa a crer ou a fazer algo com base na Bíblia Sagrada apenas porque você crê. Mas pastor, a minha intenção é boa, eu quero converter. Não é nosso papel. O nosso papel é proclamar. Daí a palavra evangelion, né? Evangelion, o evangelion. Será que eu estou pronunciando o grego? Faz tanto tempo que eu estudei. Veja, o nosso papel é proclamar as boas novas. Jesus disse assim: ide, fazer discípulos. Mas para se fazer discípulos, Jesus já tinha colocado uma pré-condição. Qual era? Aquela que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua própria, é redundante, mas eu vou falar, tome cada dia a sua própria cruz e siga-me. Então a decisão é pessoal. Jesus não ficava, olha, eu vou ter que fazer esse grupo, chamar aquele, vou tentar isso, vou tentar... Não, Jesus deixou que cada um e cada uma decida per si o que deseja, se quer ir ao céu ou se quer o caminho largo, caminho fácil, o caminho das benesses. Bom, nesse momento atual eu estou achando que esse caminho largo não está muito fácil não em todo mundo. Cada vez mais a gente vê que esse afunilamento, não é, está levando a humanidade ao entendimento de que na existência terrena não existe saída. Esses dias eu estava ouvindo um canal em espanhol e nesse programa foi dito que até 2000 os recursos de água e de alimento diante do aumento populacional é suficiente até 2050. Por isso que a gente tem que ter uma agenda, a gente tem que se preocupar na preservação do nosso meio ambiente, pastor Jorge.
né? Não jogar o lixo na rua. Pastor, isso não tem nada a ver com Bíblia. Tem, porque foi Deus quem criou o mundo perfeito. Por isso, quando as pessoas dizem assim, rapaz, o Brasil é um país maravilhoso. Não só o Brasil, todos os países do mundo são países maravilhosos. Peço desculpa por minha opinião. Sabe por quê? Porque foi feito por Deus. Então Deus não fez nada imperfeito. Deus criou tudo bom, tudo perfeito. Então cada país tem sua beleza, cada cultura é uma cultura que deve ser valorizada. Agora, dentro desse processo da transformação, que não é fundamentado na Bíblia Sagrada, nós começamos a destruir o planeta. Aliás, a gente está destruindo muito. Vai à praia, joga o lixo na água, no mar, enfim, na areia, não tem cuidado com o campo, toda uma questão que está sendo realizada e que tem a ver sim com a nossa fé, porque nós vivemos nesse mundo. Aliás, a semana passada, acredito que foi no encontro passado, pastor Jorge, eu falei, nós vivemos em um grande templo que é a terra, não é? E ainda vivemos em um outro templo que é o nosso corpo. Então, para estar bem dentro da gente, a gente precisa que o nosso environment, né, que o nosso contexto social, cultural, a nossa casa, a gente necessita preservar o nosso ambiente de vivência, não é? Já pensou o lugar onde a gente não cuida bem uns dos outros, onde as nossas relações não são relações de paz, de amor, de compreensão, de entendimento, é onde se ouve bons programas, boas músicas, se lê bons livros, né? Onde a gente senta e come junto, tem o momento da comunhão em família. Pastor Jorge, o Vision hoje foi completamente alterado, não estava no script. O senhor notou, não notou? O senhor notou que foi completamente diferente. Eu mesmo aqui não me estou entendendo, mas Deus sabe. Então veja bem, família é estar juntos. Ah, pastor, não, família é apenas assim, eu vou no cartório, não é? E digo assim, olha, eu quero casar com essa moça. Aí a moça diz, eu também quero casar com esse rapaz. A gente assina um papel e está feito o casamento. Não, casamento envolve relação espiritual, casamento envolve preparo social, preparo econômico. Eita, pega! Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque não pode a gente estar criando um contexto de desigualdade, de aumento das desigualdades sociais e econômicas dentro do país. Nesse sentido, a Bíblia, ela demonstra como é que a igreja, ela deve proceder nesse preparo espiritual dos nossos adolescentes. Porque começa a namorar logo na adolescência, né, pastor? Na adolescência, depois na juventude, não é? Depois o preparo para o casamento. Na minha época existiam cursos de preparo para casamento. Isso é muito importante. Meu colega, não é, que está à frente de uma igreja local, né, ele mas eu sugiro que ele continue realizando esse preparo tão importante. E aí um colega pode dizer, ou a colega pode dizer, pastor, e por que o senhor está dizendo? Porque nós notamos que na sociedade civil existe uma carência muito grande de que a igreja do Senhor, ela represente essa relação de bom casamento. Como assim? Nós devemos dar testemunho em todo o nosso ser, na formação da família. Então, o preparo do namoro, o preparo do noivado, o preparo do casamento, mas acima de tudo, na manutenção sadia da família que está fundamentada na rocha que é Cristo. O pastor Jorge foi que falou sobre o tema antes de a gente começar. Você vê quanta coisa a gente conversa antes de a gente começar o vídeo. Tudo isso porque a gente ama você. Tudo isso porque a gente está realmente dedicado. A gente sai agora, a gente acaba esse encontro de hoje e a gente começa já a preparar o encontro da próxima semana. Tudo porque a gente ama você, porque a gente quer o seu bem. A gente não quer outra coisa. A gente quer que você cresça na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, olha, vamos dar ênfase a isso. Eu tenho ouvido muito, pastor Jorge, as pessoas falando assim, vamos colocar foco na família. Vamos, então vamos todo mundo ler a Bíblia Sagrada em família. Vamos fazer os nossos cultos domésticos. Isso tudo eu escrevi no livro A Visão de Deus. Vamos fazer culto doméstico? Pastor, é difícil. Por quê? Porque um sai 4 horas, chega meia-noite. Outro sai 4 horas, chega 1 hora. Não, a gente vai ter que ter um dia na semana para a gente sentar em família e a gente juntos ler a Bíblia, ler um salmo, né? Fazer cada um seu pedido de oração e ter aquele momento da presença de Deus. Isso é importante, importantíssimo. Quando a família ela está espiritualmente unida, vinculada, aí ela vai à igreja. O que é a igreja? Igreja é reunião de famílias.
Olha, pastor Jorge, isso foi o conceito que eu coloquei lá no A Visão de Deus. O que é igreja? Igreja é onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, certo? Depois disso, igreja também é o conjunto de famílias que estão edificadas na rocha. Então elas estão edificadas na rocha, elas se reúnem. Elas se reúnem para quê? Aí o pastor Jorge estava dizendo, pastor, está um problema sério, né? Porque a gente tem pessoas que estão há 30, 40, 50 anos e ainda se comportam na niñez, né? Ou seja, como um bebê espiritual. O que é que a gente faz com essas pessoas? O que a gente faz com essas pessoas? A gente tem que ensinar a doutrina, né? A doutrina bíblica. Pastor, e por que o senhor disse que essa doutrina bíblica não é para a sociedade civil? Porque a Bíblia é sagrada, eu tenho falado isso muito, e para algumas pessoas tem até soado estranho. Pastor, você já imaginou se a gente começasse a utilizar o Antigo Testamento e o Novo Testamento nas decisões do nosso Congresso, nas decisões do nosso sistema judiciário? Não dá certo. Isso não foi o propósito de Deus. Deus deixou as leis ordinárias e a Constituição para a sociedade civil e a Bíblia para Israel e para a sua igreja, para que nós sejamos um povo que anda de acordo com essas normas e princípios. E assim, esse exemplo de uma sociedade transformada, é um microsistema dentro do sistema que é a sociedade civil. Então eles vão ver através do testemunho da igreja. Atos todo, mas Atos 1, 2 e 3 diz que eles caíram na graça do povo. Olha que interessante, eles caíram na graça da sociedade civil. Eu vou dizer novamente, eles caíram em graça. O que é cair em graça? Você diz, rapaz, que fenomenal, olha que interessante. Eles são judeus, que eram judeus, né, pastor Jorge? Eram judeus convertidos. Rapaz, é interessante, mas o que está acontecendo com eles? Por que eles estão tão felizes? Por que eles estão repartindo com aqueles outros judeus que também estavam convertidos e que tinham menos aquilo que eles precisavam? Por que eles se interessam tanto pelos leprosos, pelos paralíticos, por um homem que está há tantos anos na porta de Formosa, que entrava todo dia entrava para fazer a sua lei, etc., e todas as suas obrigações? Ninguém se preocupava. Até um dia que Pedro e João, né? Pedro e João chegam e entram ali, e aquele homem, mais uma vez, depois de 30 e poucos anos, pede uma esmola a eles dois. E o que é que Pedro e João responderam? Não temos ouro, nem temos prata, mas aquilo que nós temos, olha aí a hora do eita pega, aquilo que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Não tem preço. Eita, muito bem dito, pastor Jorge. Eita, pega. Não tem preço. E querida, a bênção de Deus não tem preço. Vou repetir novamente. Não se paga bênção a Deus. Eita, pega. Hein? Tem valor. O valor é o valor do sangue de Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro de Deus, e este é o sangue do Cordeiro, aquele que tira o pecado de todo mundo. Então ele retirou da humanidade essa incapacidade de receber espiritualmente, emocionalmente e também fisicamente, e como não, socialmente, em tudo que disser respeito à sociedade. Se a gente vai olhar no percurso da construção do pensamento da fé cristã no mundo, aquelas comunidades, ou aquelas sociedades que se dedicaram a estudar a Bíblia, e aí a importância da escola bíblica dominical. Eita, pastor Jorge disse que está cada dia mais vazia. Pastor, eu fico tão triste com isso. O senhor sabia? Eu fico muito triste, porque eu sou aluno da escola bíblica dominical, certo? Eu nasci, cresci e fui formado na escola bíblica dominical. E eu quero dizer aqui uma coisa, não é com jactância, mas olha, você, não é a questão do domingo, pode ser no sábado, pode ser, sua escola pode ser na sexta, no sábado, no domingo, a questão não é o dia, mas você necessita congregar ao menos uma vez por semana na sua comunidade, na sua igreja. Pastor Jorge, o senhor tem notado, a gente tem enfatizado muito isso, você necessita, meu amigo, minha amiga, nesse tempo agora, vá orar, vá ler a Bíblia, vá ouvir a palavra do sacerdote. Não, pastor, porque eu acho que todos são iguais. Não pode, um dia não é igual ao outro dia, a nossa mão não é igual. Olha,
o tamanho das mãos não são iguais, as pessoas não são iguais. Então a palavra de Deus, ela se renova dia após dia, está escrito. Então vá à comunidade congregar, esteja em uma comunidade vinculada. Pastor, e aí quando eu não posso ir, você está acamado, você está acamada, você está numa condição de aprisionamento, me veio ao coração agora, Deus está vendo o que você está passando. Você pode estar ouvindo o Vision e outros programas, nós temos aqui na TV Convert, irmãos e irmãs que oram, que jejumam, que se consagram, que se preparam, além de outros canais que nós temos em todo o mundo, para que você esteja sendo edificado na palavra de Deus. Se dedique ao Senhor, se prepare. Nesse momento nós vamos passar para, depois dessa nossa conversa, esse momento formal, para a nossa meditação de hoje, que tem por título Crede na Luz. Que coisa linda, não é? Crer na luz. Que luz será essa? Será que é o sol? Porque quando a luz do firmamento, a gente lembra logo do sol, né? O que a gente pensa quando a gente diz creia na luz? O que vem à nossa mente? O que na verdade toca o nosso coração? Primeiro, que você está em trevas, né? Que a sua realidade é uma realidade de escuridão. E aí me veio à memória aquele momento que nós tivemos até agora 1700 e pouco dentro da história da humanidade, e que todo mundo vivia o quê? Num momento de trevas. Por quê? Porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia Sagrada. Você sabia disso? Que esse período é chamado de trevas porque nós não tínhamos acesso à Bíblia Sagrada? Pois é. Depois que Jesus deixou seus discípulos, a igreja cresceu, o apóstolo Paulo e os outros apóstolos deram origem ao que nós conhecemos como Novo Testamento, a gente vai ver que a igreja começou a sofrer perseguição. Se você está sendo perseguido por sua fé, porque você vive a vida piedosamente, tudo de acordo com a palavra de Deus, se alegra. Eu sei que é difícil, para mim mesmo é difícil, mesmo tendo nascido, crescido, sendo formado, né, não sendo perfeito, mas você, por exemplo, você trabalha bem, você é honesto, você faz tudo correto, mas é crente. Força, ânimo, continue sendo um cristão fiel. Pastor, o senhor mudou, não foi de crente, o termo para crente para cristão. Porque a Bíblia diz que crente até Satanás está lá em Tiago. Então não basta apenas crer, tem que obedecer. O que faz a diferença na nossa vida pessoal, e aí é por isso que a gente vai notando claramente, viu? Quando a gente começa a obedecer, comportamentos mudam. Muda? Muda por quê? Muda porque o Espírito Santo é quem transforma. O Espírito Santo é quem diz assim: Davi, stop, pare. Davi, cala. Davi, ande. Davi. Então é um sistema, não é um sistema, é uma orientação interna do Espírito Santo de Deus que vai se tornando cada vez mais estreita na medida em que você obedece aquilo que Jesus manda. Então quando a gente diz crer na luz, a gente já tem essa mente. Essa igreja estava sendo perseguida, se passaram 1400 anos até que um monge, olha que interessante, grande abraço para os nossos irmãos católicos, que Deus lhes abençoe grandemente. Eu sempre mando esse grande abraço, mas vou fazê-lo hoje na pessoa da minha tia Agostinha Cruz, que mora lá em Petrópolis. Pense em uma católica, pense numa mulher que teme a Deus, obediente à palavra. Que testemunho de vida! Eu quero cumprimentar então vocês na vida dela. Ela realmente é uma mulher que tem um testemunho da palavra extraordinário. Que Deus lhe abençoe, minha tia. Quero também mandar um abraço. Hoje eu estou lembrando da família. Loide Santos Bencardino, você que mora em Patos, Paraíba. Grande abraço para você, para Antônio. Deus continue lhes abençoando. E esquecemos, no meio da mensagem, grande abraço para o nosso pastor presidente, pastor Valtênio Silva Lima, e para o nosso pastor presidente, pastor Jorge Abreu, presidente da UMES. Então, como a gente dizia, estar em trevas é estar na ausência de Deus. Estar em trevas é estar ausente do propósito de Deus para o qual nós fomos criados. Jesus tinha realizado maravilhas, ele estava sendo perseguido porque tudo que ele manifestava era obra da luz, era obra do haja luz de Deus, era obra da transformação do Espírito que traz à humanidade esperança, amor, satisfação, realização, êxito de acordo com a vontade de Deus. Pastor, existe tudo isso fundamentado na razão, na humanidade, num pensamento que não é de Deus? Existem resultados que foram criados dentro do contexto humano que as pessoas pensam que elas estão realizadas. E aí, em tempos como esse, em que nós vemos o esvaimento,
o desaparecimento dos recursos naturais, econômicos, etc., o que é que existe? A existência, existe a revelação. Venha diante de nós a nossa verdadeira vida. E aí, quando você está sem esse lastro de Deus na sua vida, ou seja, sem essa fundamentação na Bíblia Sagrada, o que é que a Bíblia diz? A casa que foi fundada na rocha, vem os ventos, vem a tempestade, dá contra aquela casa, existe, quase queima o nosso sistema de comunicação, falta aquilo, as portas se fecham, você está realizando aquilo que é bom, justo, certo, você é uma profissional ética, séria, mas as pessoas lhe perseguem, as pessoas lhe maltratam, você é um homem que opera o seu negócio de acordo com os princípios de Deus e ainda assim lhe criticam, você é um homem, um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária que vive, que está obedecendo a palavra de Deus e só recebe críticas firmes. A Bíblia diz, alegrai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no reino dos céus. Então, quando mentindo disserem todo mal contra nós, está ótimo. O problema é quando dizem a verdade, quando você está fazendo o bem, quando você está ajudando pessoas e aí realmente você praticando o mal, aí a coisa fica difícil, porque você está fora do propósito de Deus. Esse texto que nós temos hoje aqui é Jesus falando para os seus discípulos desse momento em que ao final ele diz assim, olha, a minha alma está perturbada. E aí é que eu vi a primeira existência, veja, o homem perfeito que passou na terra, porque Jesus nunca pecou, Jesus não conheceu o pecado, mas diante do sistema que estava ao redor dele, que estava falando mal dele, que estava tentando tirar a sua vida, que estava distorcendo a sua doutrina, que estava desfazendo da sua intenção, Jesus disse assim, a minha alma está perturbada, ou seja, eu estou emocionalmente abalado, eu estou emocionalmente necessitando de estar na presença de Deus e ficar ali em oração para que o Pai me dê uma nova orientação. Pastor Jorge, eu acho incrível, enquanto eu estava pensando essa mensagem, o Espírito Santo diz assim, olha, é incrível uma pessoa que diz assim, eu consegui alcançar a perfeição espiritual. Eu fico surpreso, a sua surpresa é a minha. Eu não entendo isso porque, vou repetir novamente, eu nasci, cresci, me formei, sirvo a vida toda a Jesus Cristo dentro do sistema religioso evangélico e eu não encontrei um único perfeito a começar de mim, nenhuma perfeita a começar de mim. Então todos nós somos pecadores. O apóstolo Paulo diz assim, miserável homem que sou. Então eu fico chocado quando um púlpito ele se transforma em um espaço de violência contra o ser humano, contra a pessoa que Jesus Cristo morreu e salvou. Eu sou pastor para amar, eu sou pastor para cuidar. A minha palavra tem que ser uma palavra doce. O meu trato com o meu próximo deve ser um trato varonil, de respeito, de consideração. Mas pastora, irmão, irmã, nós devemos nos amar como Cristo nos amou. Será que esse amor é pequeno? Bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor. Se o irmão não responde, fique a paz com você. É o que a Bíblia ensina. Eu sou daquele tempo, então tudo bem, vamos lá. Vamos para aquele tempo, eu sou daquele tempo, não é? Onde a gente dizia, a paz do Senhor, irmão, e o irmão ficava calado, a gente já entendia, ele está sem paz, pastor Jorge, não é? O espírito dele está sem paz, o espírito dela não tem paz, a consciência, o sentimento de consciência diante daquilo que a Bíblia ensinava, dizia, você não está em comunhão comigo, filhinho, você não está em comunhão, então não agrida a sua irmã e ao seu irmão, se você está em pecado. Você é que errou, você é quem paga, você é que vai para o cantinho da disciplina, mas a gente tem que utilizar esses termos porque didaticamente eles são muito, muito úteis. Vai para o cantinho, tem uma conversa com Jesus Cristo, não é? Vai lá, resolve, você se resolve internamente, você se restabelece emocionalmente. Veja, Jesus disse, minha alma está perturbada. Se Jesus, diante da tribulação, pastor Jorge, que ele estava passando, diante da agonia, ele disse que ficou com a alma perturbada, imagine nós, irmãos.
Imagine nós somos seres humanos, nós somos seres humanos, nós somos seres humanos. Seres humanos são falíveis, seres humanos são pecadores, seres humanos precisam de misericórdia, seres humanos precisam de compaixão, seres humanos precisam de entendimento. Quanta maldade, esse sistema que está sendo criado de ódio de uns contra os outros, de dividir vermelho, azul, homem, mulher, porque isso, porque aquilo. Para com isso, principalmente dentro da igreja do Senhor. Nós somos um corpo em Jesus Cristo. Você já imaginou? Faz um teste. Corta o dedo polegar. Não faz isso não, tá? Isso é indução à lesão, isso é crime. Ó, quem perdeu um dedo, sabe quanto custa? Ó, nós somos predadores. Se a gente perde um dedo, se a gente perde um braço, se a gente perde o olho, se a gente perde um ouvido, a mesma coisa no corpo de Cristo. Se o nosso irmão ele não está, quanto membro do corpo, sendo edificado, se ele não está crescendo, se ela não está feliz, todo o corpo local vai sofrer. Você está entendendo? Então, para ver o funcionamento perfeito, e aí Jesus mostra isso, todo mundo tem que estar bem. O texto continua dizendo que Jesus, diante disso, ele ouvi uma voz, o pai disse assim: agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Não, eu não vou dizer isso, mas para isto eu vim ao mundo. E aí ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Quer dizer, no momento da tribulação, Jesus, ao invés de reclamar, ao invés de estar falando coisas negativas, Jesus adorou. Jesus colocou a sua fé no Pai. E ele diz assim: então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e ainda o glorificarei. Ou seja, eu já tenho revelado a minha glória através de você. Isso foi audível. As pessoas ouviram. O texto diz, João disse, testemunhou que todo mundo ouviu. E aí, vocês podem imaginar o que é, depois de quantos anos? Vou dizer aí, 600, 700 anos, do Monte Sinai, muito mais. Do Monte Sinai até esse momento, pastor Jorge, foi a terceira vez em que foi ouvida a voz do Pai. Primeiro no monte, lá do deserto para o povo de Israel, depois do batismo de Jesus, quando este é meu filho amado em quem eu me alegro, ou em quem eu me comprazo. Eu tenho prazer nele porque ele faz a minha vontade, ele faz o meu querer. E agora, quando o Senhor, ele ora e pede para que o Pai seja glorificado, e ele então responde. Imagine uma cultura, que cultura de fé, não é cultura religiosa, não é, pastor Jorge? Porque nós estamos falando sobre isso, não é cultura religiosa. Para a gente estar na luz de Deus, não é preciso ter religião. Eita, pega! Porque esse daí é muito sério. Porque a construção, agora um espaço aqui, o conceito sociológico de religião é o seguinte: é um conjunto de crenças, um conjunto de pessoas, a quantidade realmente que representa e tem representatividade, um conjunto doutrinário e outras características mais que me fogem agora. Então, religião é um conjunto de crenças que tem um conjunto de pessoas que estão distribuídos em suas doutrinas, etc., em práticas. Isso é religião. Agora, a religião pura e imaculada para com Deus, o conceito está lá no livro de Tiago. Tiago diz assim: a religião pura e imaculada, ou seja, sem mancha nenhuma, sem pecado, para com Deus é essa. 2 pontos: visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Pastor Jorge, cabe o eita pega. Eita pega! Por quê? Porque falar de corrupção do mundo é falar de pecado. Então a igreja não pode estar envolvida na corrupção do mundo. Está entendendo? A igreja não pode se aliar aos contratos, aos pactos que o mundo faz, que comete injustiça contra o branco, contra o negro, contra o índio, contra a mulher, contra a criança, contra o ancião, contra quem quer que seja. A igreja, ela foi chamada para proclamar a vida, para proclamar a vida eterna, proclamar Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aquele ou aquela que crê em mim terá a vida eterna. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Eita pega. E por quê? Historicamente houve um envolvimento da parte organizacional, isso houve um desgaste, um retirar, uma desfuncionalidade, um desvio da funcionalidade para a qual nós fomos criados. Essa palavra parece ser uma palavra dura, mas não é dura.
ela é uma palavra e uma forma orientativa de nós retornarmos ao fundamento da nossa fé. O fundamento da nossa fé é o amor. Jesus disse assim: Pai, glorifica o Filho, glorifica o teu nome. Ele disse: eu tenho glorificado e ainda o glorificarei. E a multidão ali ficou então conturbada, a multidão ficou surpresa, e uns diziam: olha, o Deus do trovão falou. Perderam pela prática das trevas, da mente, da falta da capacidade de discernir o que? A voz de Deus. Deus está falando, e Deus está falando. O que é que o texto diz? E Deus nos falou nesses últimos dias por seus profetas. Deus está falando, Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando. Olha, atenta, vamos nos preparar, vamos colocar, olha, individualmente, vamos nos preparar. Olha, só entra quem estiver com a lamparina com azeite. Olha, vigia, toma cuidado, veja o que está acontecendo nos continentes. Não tem dinheiro ali, não falta água ali, falta alimento. Os países mais ricos do mundo estão tendo toda uma dificuldade, os países que são os mais ricos do petróleo estão tendo dificuldade, os sinais estão se aproximando, o clima no mundo mudou de uma forma que ninguém compreende mais, é chovendo demais no sertão, é faltando água no lugar onde tinha água. O alimento já está, o sabor dos alimentos já está modificado, nós estamos utilizando todos os recursos tecnológicos, parece que não adianta nada. O nosso conhecimento humano, ao invés de promover mais paz, amor, entendimento, está distanciando e construindo conflitos entre as pessoas. Logo, isso não é da ordem racional, é da ordem espiritual, e os problemas espirituais se resolvem pela palavra de Deus. Então a igreja, sabendo disso, ela tem que se escudar. A tua palavra é meu escudo e obroquel, tu és a minha defesa, tu és o meu refúgio. Não adianta procurar em mulher, em homem, instituição, em organização, nenhum novo modelo político, social, qualquer que seja ele, porque a Bíblia diz que o nosso mundo ele caminha para o tempo do fim. Pastor, então o senhor está sendo fatalista, o senhor é aquele, na verdade, que a sua filosofia é a filosofia do mal. Nossa, pastor, como o senhor é maquiavélico. Não, isso não é de ser maquiavélico. Não é ser maquiavélico. É simplesmente ver as coisas como elas estão sendo. É discernir os tempos em que nós estamos. O Senhor disse assim, que depois de tudo que estava acontecendo ali, João disse, não é? Que as pessoas ficaram sem saber o que estava acontecendo. Em tempos de trevas do entendimento, não é? Em que os olhos do entendimento estão cegos pela falta da luz de Deus, em que as pessoas estão sem enxergar o que Deus, na verdade, está querendo para a vida dela, para a vida daquela localidade, daquele país, daquele mundo, que as pessoas não sabem discernir nem a voz de Deus. Isso por falta do ensino da palavra do Senhor, isso por falta da prática da Bíblia Sagrada. Ah, pastor, então, o pastor Jorge falou até hoje, isso interessante, fica assim, olha, mas ele faz, ela faz, ele pode, então eu posso. Eu ia falar, eu podo, né? Não, eu não posso podar ninguém. É justamente o contrário. Você não pode podar ninguém, porque você se comprometeu em um círculo de responsabilidade diante de Deus e diante dos homens, né, pastor? Eu não posso utilizar isso para podar ninguém. Eu não posso utilizar a minha obrigação sacerdotal para tirar do outro o livre-arbítrio. Isso é muito, muito calvinista, não é? Eu não posso utilizar da minha liberdade para tolir a de ninguém, não é? Por quê? Porque o que nos une é o amor. Então, o que ele faz, o que ela faz, ele e ela prestarão conta de si mesmo a Deus. Eu prestarei conta de mim ao Senhor. Então o Senhor dirá assim, Davi, mostre-me suas mãos. Essa foi uma peça que eu escrevi, acho que aos 15 ou 16 anos, né? Mostre-me suas mãos. O que é que você tem aí? Quais foram as obras, quais foram as intenções do seu coração quando você realizava o Vigian? O que é que você estava tentando fazer ali? Para o mundo soou como uma coisa, mas para mim, Davi, eu vi o que você estava querendo. Então, irmãos, com isso em mente, a gente pode ficar muito tranquilo, porque todas as coisas estão e são patentes. O que é que são patentes? São demonstráveis diante daquele com o qual nós temos que tratar. Quando o seu coração é sincero, ou seja, sem cera, não é?
sem maquiagem, quando seu coração diante de Deus é como aquele sacrifício lá de Abraão, certo? Aberto, disposto diante de Deus, quando sua vida é vida de sacrifício, quando você está exposto diante de Deus, eu já disse isso a você uma vez e vou dizer novamente, você não tem a quem temer nem o que temer, porque a sua rocha é Jesus Cristo, o seu fundamento é a palavra de Deus. Então você não é que você não obedeça, não é que você seja uma pessoa revoltosa, não, é porque você obedece ao Senhor Jesus Cristo, você está na palavra, e quem está na palavra está bem fundamentado, anda certo, anda no prumo, sabe o que está fazendo. Aquelas pessoas estavam sem isso, ouviam a lei de Moisés, iam à sinagoga, estavam no contexto da religiosidade, mas na experiência elas não conheciam o Deus vivo, o Deus real, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma. Eles tinham perdido essa visão da luz de Deus, do Deus que abre o mar vermelho, do Deus que manda manar diariamente, do Deus que dá sustento de roupa do deserto, do Deus que faz com que o sapato não envelheça, do Deus que promete e que Ele cumpre, a despeito de, ainda que Ele é fiel. O nosso Deus é maravilhoso, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que revelou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo a salvação, Ele é maravilhoso, está escrito em Isaías, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, no meio dessa conturbação aqui, no meio dessa confusão toda que estava gerada por falta de luz do entendimento, Jesus disse assim: essa voz não veio por minha causa, essa voz veio por conta de vocês, veio porque o Pai está preocupado em demonstrar para vocês que vocês necessitam crer nele, que vocês necessitam crer na palavra de Deus, que vocês necessitam tirar os olhos de tudo isso que está aqui ao redor de vocês, de toda essa confusão doutrinária, porque eu curei a um cego no dia de sábado, porque eu ajudei, porque eu resgatei uma mulher, porque eu curei um homem no poço de Betesda, porque eu transformei água em vinho, porque eu estou fazendo a obra do meu Pai. Então vejam, esta voz veio para dar testemunho a vocês, essa voz veio para demonstrar que Ele é com vocês, essa voz veio para demonstrar que eu sou de Deus. Continuando, diz assim, que Jesus, ao falar sobre isso, Pai, glorifica o teu Filho, e ele assim, eu já o tenho glorificado e ainda glorificarei mais, já estava fazendo menção sobre a forma como seria morto. É incrível. Pastor Jorge, olha, o meu espírito está perturbado, mas enquanto ele está perturbado, eu tenho consolação para dar. Você sabe o que significa isso em meu entendimento? Significa que aquele ou aquela que está em Deus, ainda que em tribulação, isso serve para nós pastores e sacerdotes de uma forma geral. A gente precisa ter esse lastro de Deus dentro do nosso espírito, para que quando aquela pessoa estiver passando uma tribulação, uma angústia, você tenha como consolá-la ou consolá-lo. É que o apóstolo Paulo, é o que o apóstolo Paulo falou aos coríntios. Ele disse assim: e nós podemos consolar aos demais com o mesmo tipo de consolação com a qual fomos consolados. Então, na hora que a coisa realmente fica, como nós dissemos no mundo evangélico, nós estamos no estreito, ou seja, nós estamos num momento realmente de provação. É ali que nós temos que ter esse refúgio do Senhor, quando Ele diz assim: eu estou morrendo, eu vou morrer, eu estou a caminho da crucificação por vocês, mas ainda assim eu quero dizer uma coisa a vocês: eu sou salvação. Quando eu for crucificado, eu estou fazendo isso por amor a vocês, eu estou fazendo isso para salvar vocês, eu estou fazendo isso porque eu amo vocês, eu estou fazendo isso porque eu sei o que eu faço, eu sei quem me orienta, eu sei quem está comigo, eu sei para quê, porquê, quando e como. Jesus estava dizendo: eu sei em quem eu tenho crido, eu vim do Pai e sei o que o Pai deseja que eu faça. O Senhor diz aqui mais: aproveitem enquanto a luz está aqui, para vocês crerem na luz. Ele diz assim, disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Você já imaginou? Você está numa densas trevas, e aí só ter só o candeeiro. Olha aí, pastor Jorge, nosso nordestinês, candeeiro,
o candeeiro. Como é? É o candeeiro, é candeeiro mesmo, tá certo, candeeiro. Você só ter só o candeeiro e aquela luz ia, ó, diminuindo, aquela luz ia, ó, se apagando. Isso significa que as suas trevas, que as trevas daquele lugar vai aumentar. Então aproveite enquanto essa luz está aí, né? Aproveite, beba do conhecimento, aprenda de Deus, aprenda da sua palavra, porque todos nós um dia vamos chegar a esse momento, viu? Eclesiastes diz assim que, e quando a luz, né, ela for se apagando, o que significa? É que os olhos, eles vão ficando sem enxergar, já necessita de gafas, já necessita de óculos, já necessita de um instrumento externo, não natural ao corpo, para ver aquilo que antes era normal. Bem assim é a nossa vida. Nós estamos caminhando para esse momento em que Deus está nos conduzindo para ver a verdadeira luz. O Senhor Jesus disse assim, disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda estará convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quem anda em pecado não sabe para onde vai. Quem está fora da palavra de Deus não sabe para onde vai. E hoje no café da manhã nós estávamos conversando sobre isso. É muito bom a gente ter certeza de salvação. Quero te fazer uma pergunta agora. Você tem certeza de salvação? Você tem certeza que se você morrer agora, você está eternamente salvo? Você precisa ter essa certeza. De tudo que você tem no mundo, tudo que você constituiu, o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua profissão, sua família, tudo que você tem. Se você não tiver certeza de salvação, eu sinto lhe dizer, com fundamento da Bíblia Sagrada, você precisa ter. Você ainda não tem o principal. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizada será salva. Então é necessário crer com o coração em tudo que a Bíblia Sagrada diz, confessar com os lábios, eu quero a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E depois disso ser batizada nas águas, ou batizado nas águas, e viver de acordo com o que a Bíblia Sagrada ensina. Isso é cristianismo. Isso é doutrina cristã, doutrina fundamental do cristianismo. Então nós precisamos ter, não pode uma pessoa, pastor Jorge, passar 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja e ela não ter, toca, prega e não ter certeza de salvação. Pastor, o que o senhor está dizendo? Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que o campo missionário das nossas igrejas. As nossas igrejas precisam ouvir que Jesus Cristo salva. A igreja precisa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todos os dias. Iesu ho kurios Christus. Jesus, Cristo e Senhor. Era o que os discípulos faziam. Toda a história da igreja demonstra isso. Eles foram perseguidos porque onde eles passavam, diziam, olha, lá vai o cristão. Lá vai a cristã. Por quê? Pela forma da roupa? Não, porque todos estavam ali no princípio, dentro do contexto da tradição judaica, pastor Jorge. Então a questão não era a roupa. A questão era a transformação da vida. Havia saído das trevas, havia saído da falta de entendimento e agora havia uma vida diferenciada. O Senhor disse assim, creia na luz enquanto a luz, e eu sou a luz. Ele não falou antes, ele disse assim, eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo. Aquele que andar em mim, aquele que crê em mim, não andará em trevas. Aquele que crê em mim não andará em trevas. Aquele que crê em mim não andará na prática do pecado. Aquele que crê em mim não fará aquilo que a Bíblia condena. Aquele que crê em mim fará aquilo que eu mando. Nisto sereis conhecidos como os meus discípulos e discípulas, se fizerdes o que vos mando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, essa é a que me ama. E eu amarei, e eu amarei, e eu a amarei. E meu Pai e eu nos manifestaremos a ela e a ele. Isso é cristianismo.
Cristianismo é praticar aquilo que Jesus fez. E as outras formas? As outras formas são apenas formas organizacionais. O que está na Bíblia, o que Jesus manda, o que Jesus ensina, essa é a porção que nos leva a estar na luz, porque nós cremos na luz, porque nós permanecemos na luz. E diz assim que ele continuou falando e pregando, e à medida que ele foi pregando, eles ficaram absortos, eles ficaram surpresos, porque Jesus estava falando para um povo que conhecia, o que Isaías disse assim: olha, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E de igual forma, eles estavam sabendo que quando criam nele, saíam da toda aquela tradição, de toda aquela amarração, de todo aquele sistema que os conduzia a um processo de morte, de tristeza, de falta de fé, de falta de esperança, porque a verdadeira luz é a luz que nos liberta das trevas para o reino do Filho do seu amor. Pastor, religião salva? Não. Eita pega. Religião salva? Nenhuma religião do mundo ou no mundo salva. Apenas Jesus Cristo salva. Essa é uma frase que nós batistas, foi bem religioso agora, não foi? Então, apenas Jesus Cristo salva. Assim, os batistas sempre tiveram essa campanha, não foi? Sempre dizer ao mundo assim: apenas Jesus Cristo salva. Apenas Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Quem crê e for batizado, quem abandonar o seu estilo de vida passado, crê em Jesus Cristo e viver de acordo com a palavra de Deus, tem salvação eterna, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Isso é andar na luz. É receber a Jesus Cristo, é crer em Jesus Cristo, é confessar Jesus Cristo, é viver em Jesus Cristo, viver para Jesus Cristo. Alegrai-vos, 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 porque o tempo do fim se aproxima e o Senhor em breve voltará para buscar a toda aquela e a todo aquele que crê, que vive e que anda na luz. Com essa palavra, nós terminamos o encontro do Vision dessa semana. E eu quero desejar a você e a sua família um final de semana de muita felicidade. Continue compartilhando o nosso link, indicando para outras pessoas. E saiba de uma coisa, nós estamos orando por vocês. Nós estamos orando por todos aqueles que têm participado conosco, que têm nos dado esse privilégio de estar abençoando as suas vidas. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pelo poder da tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo grande privilégio de falar do teu nome para o mundo. Neste momento oramos por todos aqueles e aquelas que estão aflitos, tristes, onde quer que estejam, em qualquer dos continentes deste mundo. Que o teu anjo, de quem nós somos e a quem nós pertencemos, o nosso Senhor Jesus Cristo, possa agora enviar o seu anjo para lhe libertar, lhe livrar. Envie, Senhor Deus, agora os teus anjos para ajudar a tua igreja em toda a face da terra, a todos os pastores, pastoras, a todos os obreiros, a cada igreja, cada denominação, a todos aqueles que estão divulgando a tua palavra, aqueles que estão hospitalizados, que o teu anjo agora possa visitá-los, curando de todo mal, de todo e qualquer tipo de enfermidade, aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão, Senhor Deus, cumprindo diante da sociedade, que eles possam receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Visita o nosso país, tenha misericórdia do Brasil, do seu presidente, de todos os ministros, de todos os países do mundo. Faz com que haja paz nesse planeta. Nós oramos pela paz de Jerusalém, porque em sua paz nós teremos paz. Faça com que tudo aquilo que é contrário seja destruído em nome de Jesus. Abençoe agora todas as nações. Dá uma direção do teu Espírito Santo ao seu entendimento, mesmo àqueles que não acreditam em ti, mas por amor à igreja, por amor a Israel. Tenha misericórdia do mundo, tenha misericórdia deste planeta. Traga, Senhor Deus, a harmonia que vem do trono da tua justiça. Nós repreendemos toda obra contrária do diabo e seus demônios
contra a humanidade, que tem por objetivo levar almas ao inferno. Por isso nós, a tua igreja, nos levantamos neste momento, intercedendo, rogando, suplicando, nos humilhando diante do Senhor, porque somente ao teu nome é devido a honra, a glória, o louvor e o poder, porque fostes tu que nos compraste com o teu sangue na cruz do Calvário. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, sua família e com todos que você ama. Amém, amém e graças a Deus.